Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fantástica pela história da ciência para entender como a nossa ideia sobre o átomo, que é basicamente o tijolinho de tudo que existe, foi mudando ao longo do tempo. E olha, essa análise aqui é muito especial, viu? É para a turma do nono ano de Ciências, lá do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. O professor Danizete está apresentando essa retomada de conteúdo que faz parte do projeto Se Liga, é tempo de aprender mais. Então fiquem ligados, porque depois vai ter uma atividade com o Wayground para a gente acompanhar o que foi aprendido. Afinal, com o Se Liga, sempre é tempo de aprender mais. A pergunta que vai guiar a gente é uma das mais antigas que existem. Do que é que as coisas são feitas? Tipo, a cadeira, o ar que a gente respira, as estrelas lá no céu. Qual é a peça fundamental que constrói tudo isso? Então, por séculos e séculos, a resposta para essa pergunta tem sido o átomo. Ele é a partícula básica que forma toda a matéria. E o nome, olha que legal, vem lá da Grécia Antiga, dos filósofos Leucipo e Demócrito. Átomo quer dizer sem partes, ou seja, indivisível. A ideia deles era que, se a gente pegasse qualquer coisa, fosse cortando, 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 ia chegar a um ponto que não daria mais para dividir. Essa seria a menor parte de tudo. Agora, o que é mais impressionante nesse slide é o salto gigantesco no tempo. A ideia surgiu lá em 450 a.C. como uma filosofia, mas só em 1808, ou seja, mais de 2000 anos depois, é que apareceu a primeira teoria atômica de verdade com base científica. Essa ideia ficou, digamos, guardada na gaveta por um tempo enorme. E isso nos traz para o primeiro modelo científico de verdade, a famosa bola de bilhar de Dalton. Foi um começo super sólido e que mudou tudo. A teoria de Dalton foi uma verdadeira revolução. Ele disse o seguinte: primeiro, tudo é feito de átomos. Segundo, esses átomos são bolinhas minúsculas, maciças e esféricas. Para ele, não dava para dividir. Terceiro, átomos de um mesmo elemento, tipo oxigênio, são todos iguaizinhos. E o mais importante, as reações químicas, como a ferrugem, eram só um rearranjo dessas bolinhas. Isso foi a base para a química moderna. Então, para a gente visualizar o átomo de Dalton, é só pensar numa bola de bilhar, sólida, dura, que não dá para quebrar em pedaços menores e sem nada dentro. Simples, né? Mas foi um ponto de partida poderosíssimo. Só que a ciência nunca para de fazer perguntas, certo? E logo surgiu uma bem complicada. Se os átomos são só bolinhas maciças, sem partes, como é que a gente explica a eletricidade, que a gente sabe que envolve cargas positivas e negativas? O modelo da bola de bilhar não tinha resposta para isso. A resposta veio com o que a gente pode chamar de uma surpresa elétrica. Um cientista chamado J.J. Thomson, fazendo experimentos, descobriu algo que ia virar o jogo. O átomo, na verdade, tinha partes. Ele descobriu o elétron. E aqui a gente vê o tamanho da mudança de pensamento. Onde o Dalton dizia que o átomo era indivisível, o Thomson provou que sim, ele era divisível. Onde o Dalton não via carga nenhuma, Thomson achou os elétrons que são negativos. O átomo não era mais uma bolinha maciça. Agora, era uma esfera positiva com pedacinhos negativos espalhados. O modelo dele ficou conhecido lá fora como pudim de passas. Mas, para a gente aqui no Brasil, uma imagem que funciona muito melhor é a do nosso panetone. Pensa só, a massa fofinha do pão seria uma grande carga positiva, e as frutas cristalizadas ou as gotinhas de chocolate seriam os elétrons negativos, grudados ali no meio. Mas a história não acabou aí, não. O modelo do panetone estava com os dias contados. E quem chegou para virar tudo de cabeça para baixo foi Ernest Rutherford, com um experimento genial que revelou a estrutura real do átomo. E foi um choque para todo mundo. O experimento dele foi de uma simplicidade brilhante. Rutherford basicamente atirou partículas bem pequenas e positivas, chamadas de partículas alfa, numa fólia de ouro que era fininha, mas muito fininha mesmo. A expectativa, se o átomo fosse um panetone, era que todas as partículas passassem direto como uma bala atravessando um pudim, sem desviar. Só que o que aconteceu na prática foi outra coisa. A grande maioria passou direto sim, mas algumas desviaram e umas poucas até bateram e voltaram. E esse número aqui é a grande pista. Mais de 99,9% das partículas passaram reto, como se não tivesse nada ali. Pensa bem, se o átomo fosse um panetone maciço, isso seria impossível. Então, o que será que isso significava? A conclusão de Rutherford foi revolucionária. De cair o queixo, o átomo é, na maior parte, um imenso espaço vazio. Aquelas poucas partículas que desviaram deviam ter batido em alguma coisa muito pequena, muito densa e positiva, bem no centro do átomo. Ele deu o nome para isso de núcleo. Com isso,
Surgiu uma nova imagem, uma nova analogia poderosa, o modelo planetário. O átomo seria como um sistema solar em miniatura, com um núcleo denso E positivo no centro, fazendo o papel do Sol, e os elétrons negativos girando em volta, como se fossem os planetas. Mas, de novo, a ciência encontrou uma pergunta. A gente sabe, pela física, que cargas opostas se atraem. Então, por que os elétrons negativos não saem perdendo energia, girando em espiral, até, BOOM! Colidir com o núcleo positivo? Se isso acontecesse, os átomos todos iriam colapsar. O modelo planetário tinha um problema sério. E é aqui que a gente chega na visão mais moderna do átomo. A solução para o problema de Rutherford veio com Niels Bohr. E, logo depois, a descoberta dos nêutrons ajudou a completar o quebra-cabeça e formar a imagem do átomo que a gente usa até hoje. O Bohr, que tinha sido aluno do Rutherford, teve uma sacada genial. Ele disse que os elétrons não podiam ficar orbitando em qualquer lugar. Eles só podiam existir em níveis de energia bem específicos, como se fossem os degraus de uma escada. Um elétron pode pular para um degrau mais alto se ganhar energia, e quando ele cai de volta, ele libera essa energia na forma de luz. É por isso, por exemplo, que os fogos de artifício têm cores diferentes. Então, para resumir, o quadro final ficou assim. Lá no centro, no núcleo, a gente tem os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga. E, girando ao redor, numa região chamada eletrosfera, ficam os elétrons, que são negativos, cada um em seu nível de energia. Essa é a estrutura básica do átomo que explica quase tudo na química e na física. Que jornada, hein? A gente saiu de uma simples bola de bilhar, passou por um panetone, virou um sistema planetário e hoje em dia os modelos são ainda mais complexos, falando até em nuvens de probabilidade. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Como será que vai ser o próximo modelo do átomo? Porque a ciência, no fim das contas, é isso, uma história que nunca para de ser escrita.